Nossa espécie é feita de memória. Somos homens de memória, seres de memória, tanto como espécie quanto como indivíduos, como sujeitos. Talvez a menor parte de mim, de nós, que a gente poderia dizer que somos nós, é a nossa memória. E então isso faz com que desde sempre nossa espécie tenha tentado estratégias de memória, tenha tentado guardar o que ela é e o que ela tinha aprendido desde muito cedo, com aquelas mãos nas cavernas, as mãos nas paredes, com os desenhos rupestres, que hoje a gente chama de rupestres, que contavam a história das caçadas, que explicavam as diferenças entre os animais, o que eram plantas e o que eram animais. Todos esses detalhes da nossa vida como espécie foram sendo gravados, registrados. Os museus nasceram assim, desse desejo de guardar, de selecionar na vida cotidiana aquilo que representava aquele momento, aquilo que era a marca daquele momento, aquilo que precisava ficar registrado para gerações que viriam depois, para que elas soubessem como tinha sido aquilo, não necessariamente factualmente, muitas vezes subjetivamente, como tinha sido a experiência daquilo. As coleções eram uma forma de fazer essa guarda. A palavra coleção tem a mesma raiz etimológica da palavra acolher. Colher e acolher vem da mesma origem etimológica. Colher é juntar, colecionar, guardar, inclusive coisas bagunçadas. É também uma maneira de você produzir um entendimento sobre alguma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, de colher dados, coletar dados, é uma maneira de você juntar uma porção de coisas que estão dispersas. Também, no caso da justiça, por exemplo, colher provas, coletar provas. Como você conclui que um crime foi efetivamente cometido? Não tem um dado exclusivo sobre aquilo, você tem um conjunto de elementos que você junta e formula uma hipótese sobre aquilo. A coleção significa juntar, organizar, colocar junto para produzir algo a respeito daquilo. E a acolhida tem a ver com proteção, com trazer para a guarda. Guardar, mas no sentido de proteger. Aquele que coleciona para alguma coisa, coleciona para preservar, coleciona para guardar, coleciona para deixar aquele acervo para que outros tenham acesso a ele, para que outros aprendam a partir dele. E o Ferdinand Flick não queria que fosse esquecida a história de cinema de conquista. Não a história necessariamente do cinema, embora ele tenha feito isso também. Ele tenha contribuído com a coleção dele para a história do cinema. Mas eu tenho a impressão de que o amor que ele tinha, que o levava a colecionar revistas e jornais, era em nome da importância e do valor da experiência cinematográfica. Não necessariamente, talvez também fosse, do cinema em si. Mas eu penso que o Ferdinand Flick queria falar da importância do cinema na vida das pessoas, da importância de estar em contato com o cinema, de conhecê-lo, de saber mais sobre ele, de ler sobre ele, de entender cinema mais do que usufruir dele apenas. E o filme, que é resultado de uma pesquisa de muito tempo, é uma rematerialização
da materialidade que o Flick dá ao cinema e aqueles fragmentos todos, à memória, a partir da coleção dele, ou dentro da coleção dele. Ele faz aquilo com muito cuidado, tudo tem muito registro, tudo está muito escrito. É preciso muito tempo para que as pessoas reconheçam o valor de um trabalho desse tipo. O Coleção Preciosa, o filme, dá um passo a mais, um lugar a mais na trajetória de reconhecimento, porque ele está disponível no YouTube, porque outras pessoas podem vê-lo, porque pessoas que nunca vieram à conquista podem ter contato com o que foi feito e por que foi feito. Aquelas cartas que são tão interessantes entre ele e outros colecionadores também abrem novas janelas para novas coleções. O Flick permite entender algo que é muito visível quando a gente chega em Conquista, que é a importância do cinema para a Conquista, para a cidade de Conquista. Não apenas porque o Glauber nasceu aqui, mas porque a Bahia é um dos berços do cinema brasileiro. Mas quando as cartas aparecem ao final do filme, você percebe que tem este mesmo modelo de registro em outras cidades e que provavelmente essa experiência com o cinema, essa forte presença do cinema numa cultura local, também se repete. Então, aquilo que Conquista vivia, certamente foi vivido em outras cidades, em outros espaços e colecionado por outros senhores Flick. Romualdo, 1994. Recebi e estou profundamente grato pelo fotograma dos Tarzãs enviados. Estou mandando uma relação do que possuo. Admilson, 1997. Que bom que começamos a trocar material. Também coleciono esses folhetos de filmes. Dos antigos, procuro algum de faroeste. Penso como vou lhe retribuir à altura, porque acho que tudo o que te mandar você já vai ter. Quero ser um grande colecionador como você. Além de ser uma espécie de museu virtual, passeio virtual por um museu, a Coleção Preciosa também é uma fonte de conhecimento sobre uma realidade que muito provavelmente adolescentes não têm ideia de como era, porque tem muitas cidades no Brasil que não tem cinema. Há muitos anos não tem cinema, chegaram a ter cinema num certo período. Tem algumas cidades que nem os pais desses adolescentes tiveram oportunidade de ir ao cinema, de tanto tempo que aquela cidade não tem cinema. Do mesmo jeito que tinha a escola, do mesmo jeito que tinha a brincadeira de rua, do mesmo jeito que tinha o futebol de botão, as bonecas, tinha o cinema. Ele estava no nosso cotidiano das cidades pequenas no Brasil, que era o meu caso também, ele estava no nosso cotidiano como tudo mais que estava no nosso cotidiano. Não era uma excepcionalidade, não era uma situação especial, fora de contexto, como um show que chega, um evento, uma semana cultural, alguma coisa desse tipo, né? Os grandes eventos de cultura da cidade, não. Ele era do dia a dia. Muitos adolescentes não só não têm essa experiência, como seus pais não tiveram essa experiência, como talvez nem seus avós, não sei, dependendo, de viver o cinema no cotidiano. Então, acho que, além de tudo que o Coleção Preciosa oferece como registro de uma história, de um amor, né, do amor dele pelo cinema e de um amor de tantos outros da geração dele pelo cinema, ele também oferece isso, a história da presença do cinema nas pequenas cidades no interior do país, que era absolutamente fundamental. Eu acho que o Janela em si já é uma resposta da UESB à questão do lugar do cinema, do lugar da produção audiovisual na Bahia. Ele é quase tão antigo quanto a própria UESB. Ao fazer 20 anos, o Cinema Eis a Questão traz como sua vitrine, né? Como seu carro-chefe, 3 produções da própria UESB. 3 produções de ex-alunos da UESB, ou
pessoas que a UESB formou direta ou indiretamente. É uma espécie de metalinguagem, né? De autorreconhecimento. É uma maneira da instituição dizer: eu acertei nas escolhas que eu fiz. Esta sou eu, este é o audiovisual que eu produzo, essa é a contribuição que eu ofereço ao audiovisual da Bahia, que não é pequena, né? Além de formar profissionais, ter projetos aprovados em editais de financiamento e ter produtos dessa qualidade, não é, sem dúvida, nem um pouco pequeno. Na verdade, a estratégia do Flick era essa, de eu vou colecionar, eu não me importa se eles acham que é bom ou que é ruim. Eu sei o quão importante é aquilo que eu estou fazendo. E eu acho que, interessantemente, essa é a maneira da UESB dizer a mesma coisa, né? Eu sei, com os meus filmes, o quão importante é o que eu estou fazendo.